Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aí, encerrando a semana e dando início a mais uma semana, a penúltima de setembro. E nós convidamos para vir falar com a gente aqui um pouquinho, do Setembro Amarelo. É um assunto que ainda é tabu, poucas pessoas falam sobre o assunto. A igreja, a nossa paróquia aqui de São Sebastião, vestiu a camisa, inclusive a igreja está toda amarela, em respeito aí ao mês. E nós temos como convidado aqui, que faz parte do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, aqui em Andradas, que foi criado em 2019, o Geraldo Magela Costa, que é um voluntário do CVV, e vai conversar um pouquinho com a gente aqui, para a gente poder levar um pouco de informação para vocês e também para vocês saberem que desde 2019 a gente conta com um CVV na cidade de Andradas. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, e estar vindo falar com a gente de um assunto tão delicado, porém necessário falar com a população, Sim, nós é que agradecemos a oportunidade, porque como você já disse, falar sobre suicídio ainda é um tabu na nossa sociedade, mas nós precisamos de conversar sobre isso realmente. Com certeza. Principalmente, Geraldo, depois da pandemia que pegou todos nós de surpresas, nós perdemos muita gente conhecida, parentes, gente muito próximas, e que acabou deixando muitas pessoas aí com depressão, pessoas desiludidas com a vida. E a gente tem que mostrar para essas pessoas que existe um centro de valorização da vida que está ali para escutar essas pessoas. Conta um pouquinho do seu trabalho dentro do CVV aqui de Andradas. Bom, nós iniciamos esse trabalho em 2019, por uma iniciativa aí de várias pessoas, exatamente preocupada com o nível de suicídios ou tentativas na nossa cidade, Então, uma das pessoas que iniciou esse trabalho conosco, muita gente conhece, que é a irmã Fátima, que hoje está fazendo um trabalho noutra região do país, mas ela que manifestou essa preocupação de nós trabalharmos o cuidado com a vida. Então, juntou-se várias pessoas da sociedade, e a gente está nesse trabalho trazendo o CVV para Andradas. Como você falou, a gente poderia até estar num estágio mais avançado, mas a pandemia, por questões sanitárias, atrapalhou um pouco o trabalho, porque o CVV, para que nós sejamos voluntários do CVV, a gente precisa fazer um treinamento de mais ou menos 30 horas. Então, nós iniciamos esse treinamento em janeiro de 2020, fevereiro, melhor dizendo, tivemos um encontro onde reunimos mais de 60 pessoas, tudo interessadas, aqui da cidade. Tudo da cidade, interessadas em fazer esse trabalho de acolhimento daquelas pessoas que precisam conversar. Só que tivemos que interromper o trabalho devido a questões sanitárias, e isso atrapalhou um pouco o trabalho, mas não morreu a nossa vontade de continuar com o trabalho brilhante que o CVV faz. Então, o próprio CVV teve que se adaptar à nova realidade que nós vivemos e passou a fazer os treinamentos online. Então, hoje, a gente já tem pessoas fazendo atendimentos, e o trabalho mesmo um pouco mais difícil, mas ele continua. Então, a gente está fazendo o trabalho, fazendo os atendimentos através do telefone 188. 188. 188. É uma ligação gratuita, com sigilo. O nosso atendimento ele é sigiloso. A pessoa pode ligar tranquilamente, pode ligar. Com pessoas que estão focadas em ajudá-los. Exatamente. E esse telefone 188, ele é um telefone a nível Brasil. Então não significa que uma pessoa de Andradas vá ligar e alguém de Andradas vá atender. Entendi. Essa possibilidade ela é remota, porque nós temos hoje
mais de 120 unidades atendendo em todo o Brasil. Mas, caso a pessoa de Andradas que atenda, ela vai tratar o assunto com sigilo. Tanto é que quem liga não tem nem a necessidade de se identificar, né? O nosso trabalho é exatamente acolher essa pessoa que está precisando conversar, né? Não que ela não tenha no seu círculo de amizade pessoas para ela conversar, mas às vezes ela não se sente à vontade para conversar com um familiar, com um amigo, sobre o que ela está sentindo, né? Então o nosso trabalho não é resolver o problema da pessoa, né? O nosso trabalho é acolher essa pessoa, estar com ela, estar disponível para ouvi-la. O nosso atendimento, ele não tem tempo marcado, né? Enquanto a pessoa sentir vontade de conversar, o atendente está lá para isso, para atendê-la, né? E ela pode ligar quantas vezes ela quiser, né? Ela pode ligar todo dia se ela sentir a necessidade de conversar com os nossos atendentes, que com certeza estarão preparados para fazer esse acolhimento, para estar junto dessa pessoa. E muitas vezes, Geraldo, o que essa pessoa precisa é exatamente isso. Alguém para escutá-la, alguém para ouvi-la, né? Alguém para saber que ela está viva, que ela existe, que ela não está sozinha no mundo, né? Isso é muito importante, né? Exatamente. Nós, às vezes, quando vamos conversar com alguém ou atender alguém, né, nós temos o hábito, às vezes, de julgar a pessoa, né? Por que ela está com aquele problema ou por que ela está com aquele sentimento. No CVV, o nosso trabalho é diferente. Não é de julgar por que a pessoa está. Ninguém é capaz de julgar o sentimento do outro. Com certeza. Né? Então, o nosso trabalho, é igual eu já falei para você, é exatamente de acolher essa pessoa, de estar junto, estar do lado, dizer para ela, eu estou aqui com você, né? Você pode falar o que você quiser, né? Não vamos te julgar, e sim vamos te ouvir e estar junto com você. Nesse período que você está, né, como voluntário no CVV, vocês pegaram algum caso assim que vocês achavam que não ia conseguir resgatar essa pessoa e no final vocês, mesmo não sabendo quem é a pessoa, mas de repente vocês tirar essa pessoa dessa situação de depressão? Olha, como o trabalho é muito sigiloso, né? Claro que no dia a dia dos atendimentos, porque o CVV, como organização, ele atende mais de 3 milhões de pessoas por ano, né? Então, às vezes, nas nossas reuniões internas, porque os voluntários, eles têm uma reunião, inclusive, de aprimoramento, né? E normalmente surgem relatos, né, de recuperação de pessoas, né, pessoas que já estavam prontas para cometer o suicídio, né, e a partir de uma ligação para um dos nossos núcleos de atendimento, essa pessoa não só deixou de pensar no suicídio, como passou a ser voluntário do CVV, que legal. Né, e passou a ser uma pessoa também que ajuda outras pessoas na mesma situação que ela estava. Então, isso são vários relatos que a gente ouve. É claro que, pelo sigilo que nós tratamos, nós não podemos citar nomes, né, quando aconteceu, mas isso é uma realidade dentro do nosso trabalho. Durante o seu, né, atendimento de pessoas do Brasil inteiro, como você falou, são vários núcleos, não quer dizer que o 188 vai cair aqui na cidade de Andradas, ou, né, vai ser... qual o atendimento que mais te marcou? Olha, na verdade, a gente nota que todo atendimento nos marca, né? Porque toda pessoa que liga, ela tem um motivo para ligar, né? Não significa que o CVV só atende ligações
de quem vai cometer suicídio. Só para ilustrar como é o atendimento do CVV, tem pessoas que estão tão solitárias nesse mundo nosso, que às vezes ele quer ligar para o atendente do CVV para comemorar alguma vitória. E ele não tem com quem comemorar, né? Nós sabemos que não só nesse pós-pandemia, mas mesmo antes da pandemia, nós temos inúmeras pessoas solitárias, né? Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que às vezes não têm mais família, né? Então, quando ele encontra o CVV, e ele faz uma ligação para o CVV, e ele encontra alguém para conversar, né? Ele se sente tão feliz que para ele é uma vitória. Então, assim, o CVV, ele proporciona inúmeras oportunidades para as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes, né? Seja em qualquer situação, né? Então, essa que é a verdade. Geraldo, eu não sei se você percebe isso, né? Eu sou muito detalhista nesse sentido. Eu tenho um carinho muito especial, lógico, por todo ser humano, mas eu tenho um carinho muito especial por crianças e idosos. Eu acho que o que eu vejo muito hoje são filhos colocando os pais no asilo, né, e comprando, ou mesmo adotando cachorros para ficar em casa, né? Então, no final de semana a gente vê muito o filho, às vezes até coloca no asilo. Não sou contrário de colocar não, cada um sabe qual a situação que está passando, né, e por que o asilo está aí, existe, é para isso mesmo, né? Sim. Mas hoje a gente vê uma inversão de valores muito grande, né? Os filhos, ao invés de cumprir o primeiro mandamento lá, né, amar o pai e a mãe, como manda a Bíblia, os filhos preferem colocar o pai no asilo, ter um animal de estimação e passar o seu final de semana com aquele animal de estimação e ter o seu pai sendo colocado para que terceiros tomem conta. Isso também é triste, né? Sim. Você tocou em dois assuntos que também é uma realidade no CVV, né? Essa questão do idoso, né? O idoso às vezes colocado de lado por várias situações que não compete a nós julgar as pessoas que os colocam, né? Mas na cabeça do idoso ele se sente um pouco abandonado. Com certeza, né? Deixado de lado, esquecido, né? Por mais que hoje os asilos, as casas de idosos, eles têm um atendimento humanizado, Sim. Mas às vezes não há o tempo para essa conversa individualizada com o idoso. Então, existe muito idoso ligando para o CVV, né, colocando essa situação. E na outra ponta, existe também o jovem, né? Nossos jovens hoje, pela sociedade nossa, onde marido e mulher normalmente trabalham fora, então o jovem também ele tem muitos traumas, ele tem muitas coisas que às vezes confundem a cabeça deles. Então o CVV também atende muito esse jovem, né? Tem muito jovem que relata coisas que a gente nem imagina para o atendente do CVV. Então, assim, o atendimento é geral, mas tem alguns segmentos da nossa sociedade hoje que ele se sente mais abandonado, né? Então o CVV tem sido uma porta que se abre para ouvir essas pessoas e acolhê-los. Até porque, né, Geraldo, o suicídio, né, a depressão não escolhe idade, né, não escolhe classe social, não escolhe nada. Hoje, a depressão, né, pelo desemprego, pela desunião, nunca se viu falar tanto em feminicídio como ultimamente, né? A gente vê aí, estava assistindo um programa num canal fechado aí, morre-se a cada 30 minutos aí uma mulher, né, assassinada pelo próprio marido, ou que seja namorado. Então, assim, parece que o amor ao próximo, né, tá afastando. As pessoas, hoje tudo é muito online, né? O pessoal tudo no celular, o pessoal tudo falta
mais amor, não é? É verdade. Nós estamos vendo a nossa sociedade vivendo um mundo muito digital. Por um lado é bom, né? A informação chega mais rápido, né? Mas também a gente percebe, às vezes, dentro das nossas próprias casas, nós não mais sentamos à mesa para fazer uma refeição, para tomar o café da manhã, né? E às vezes nós estamos um ao lado do outro, mas nós conversamos um com o outro pelo celular e não olhando no olho, né? E isso, com certeza, gera muitos traumas, né? Igual eu falei, no idoso, que sempre foi acostumado a ter a família à volta, né? Eu me recordo, né, quando eu tinha meus avós, todos os domingos, os filhos reuniam na casa dos nossos avós. Hoje isso está acabando, né? Nós estamos cada um para um lado, os idosos um pouco abandonados, né? Então isso é uma causa muito grande aí de depressões, né? De pensamentos ruins, pensamentos em suicídio, né? E a gente entende que só uma boa conversa, né? Uma atenção a essas pessoas, um acolhimento sem julgamento, é que vamos superar essas dificuldades que vivemos hoje. Não resta dúvida. Existe muito comentário, não é comentário, é real, né? A gente presencia isso diariamente, mas a internet é óbvio, né? Até aqui, o Jornal André das Hoje, a gente teve que se adaptar também à tecnologia, e a gente está aí com a Web TV André das Hoje e com o jornal impresso também. Mas a gente percebe hoje que a internet uniu quem estava longe e afastou as pessoas que estão perto, que é o que você acabou de falar. Muitas vezes você está sentado ali na sala, você manda um recado para você precisa falar com você, você já, pelo WhatsApp mesmo, a pessoa já visualizou, a gente nem troca, né? Nem fala, né? Agora, imagine as pessoas que literalmente estão sozinhas, perderam, principalmente agora, né, Geraldo, nós tivemos um caso aqui em Andradas de uma família que morreu o esposo e a esposa, né, de Covid. Então, você não imagina como é que não fica a estrutura familiar, né, de quem ficou, né? Então, acho que programas assim como o CVV tem que ser, assim, muito divulgado, amplamente divulgado, para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, né? Às vezes uma ligação aí que a pessoa conversa com você 5, 10 minutos, ela já vai deitar sabendo que alguém a ouviu, alguém sabe que ela existe, né? Hoje, o CVV aqui em Andradas tem quantos voluntários? Olha, hoje nós temos aí uma média, que estão mais atuantes aí, de uns 10 voluntários, né? Nem todos fazem atendimentos, né? Mas a gente está num trabalho de crescimento e para isso a gente conclama a sociedade, porque da mesma forma que nós temos muita gente que precisa do CVV, que liga para o CVV, a gente sabe que, principalmente Andradas, né? Eu andei muito para essa Minas Gerais e a gente percebe que a cidade de Andradas é uma cidade acolhedora, é uma cidade que se envolve nas causas sociais. Bastante. Né? Existe muita gente que quer ajudar e às vezes não sabe como ajudar. E nós do CVV também precisamos de pessoas para nos ajudar. Então aquela pessoa que é maior de 18 anos e que tem pelo menos 4 horas por semana para se disponibilizar para o CVV, a gente gostaria de aproveitar a audiência do seu jornal para convidar essas pessoas para vir somar conosco. Com certeza. Né? O CVV, ele precisa de muitos voluntários. Hoje nós temos em torno de 120 postos atendendo o Brasil inteiro, mas isso é muito pouco. Se você me permite, pois não. Eu ouvi uma palestra de um repórter da grande mídia, né, que a maioria das pessoas o vê na televisão, que chama André Trigueiro, e ele falou exatamente sobre o CVV, sobre a história do CVV.
Ele é um voluntário que está há 22 anos no CVV. E ele disse o seguinte: sempre foi difícil para o CVV, né? O CVV sempre teve dificuldade, né? Mas hoje o CVV já está num nível bem melhor. Antigamente, cada posto tinha um telefone, então se perdia muitas ligações. Hoje, com o apoio aí do Ministério da Saúde e do próprio governo federal, que entendeu que o CVV é uma entidade que também ajuda na questão da saúde pública, foi possível criar o telefone 188, que ele é a nível nacional. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, você liga e de repente eu estou aqui em Andradas e atende um voluntário lá no Pará, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, quanto mais voluntários a gente tiver, mais gente a gente vai conseguir atender. Né? Então, por isso que fica o convite. Quem quiser nos ajudar, vai ser muito bom. Né? O voluntário, ele se sente bem de atender, ele se sente bem de ajudar as pessoas. Né? Quem atende sai revigorado, sai feliz de ajudar. Né? Então, assim, deixo o convite para que quem quiser nos ajudar, que venha somar conosco. E, Geraldo, qual os requisitos para que uma pessoa venha ser um voluntário no CVV? Bom, como eu falei, quais são os requisitos? Ser maior de 18 anos, né? Ter a disponibilidade de fazer um treinamento que dura em torno de 30 horas. Hoje esse treinamento está sendo online, a pessoa pode fazer da própria casa dele, né? Através do celular, através do computador, né? E ter a disponibilidade, né, de 4 horas semanais para fazer os atendimentos. Os nossos atendimentos, eles são 4 horas, uma vez por semana. Ah, tá. Então o voluntário tem que ter essa disponibilidade para atendimento. Hoje, devido à pandemia, os nossos atendimentos também eles estão sendo feitos de casa, online, né? O CVV disponibilizou uma plataforma que o voluntário, ele tem um login e senha que ele acessa o sistema e faz os atendimentos de casa. Entendi. Isso. Mas o nosso objetivo, né, é futuramente ter um espaço físico para que a gente possa fazer, além dos atendimentos através do 188, ter o presencial também fazer os atendimentos presencial. Que é muito importante. Isso, né? Que é importantíssimo. Tá? E vocês atendem 24 horas? Olha, existem postos, né, que já estão mais estruturados, que eles atendem 24 horas. Né? Outros postos depende da quantidade de voluntários. Né? No mínimo, a gente precisa ter uma grade com 7 voluntários para atender, atender todos os dias da semana, né? Porque o CVV ele atende de domingo a domingo, feriado, Natal, Ano Novo, né? Vai ter lá o voluntário para atender. Então, o nosso atendimento ele é todos os dias. Né? Então, quanto mais voluntário a gente tiver, mais grades a gente pode abrir. Maior vai ser ampliado o atendimento, né? Exatamente. Geraldo, foi um prazer receber você aqui na Web TV Andradas hoje, para a gente poder falar um pouquinho do CVV, mostrar para você, andradense, que nós temos aqui em Andradas o Centro, né, de Valorização da Vida, 188. Tem alguém ali para te escutar, para te ouvir, para te dar um conselho, né? Mesmo que um abraço virtual, você vai ver que você não está sozinho, não é mesmo? Exatamente. E eu acho que é muito importante, porque a gente vem aí, né, um tropeço atrás do outro, né? Veio a pandemia, depois aqui na nossa região veio a geada que pegou todo mundo de surpresa, depois veio esse frio violento aí, agora nós estamos num calor insuportável, inimaginável, né? Ou seja, nós estamos passando assim por todas essas queimadas aqui na cidade também, que deixou, perdemos uma pessoa aí que acabou perdendo a vida por conta desses incêndios, ou seja, a cabeça da gente está dando um nó, né? Mas a gente tem que saber que a gente não está sozinha, né? E que tem aí o CVV, e que tem
O Geraldo veio falar um pouquinho para nós aí, né, da importância de você ligar no 188, né, e da importância de você valorizar a si mesmo e também a sua família, não é? Geraldo, as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo, e mais uma vez, muito obrigada por você vir aqui, né, encerrar a nossa semana com uma matéria que ainda é tabu, com uma matéria que ainda gera desconforto em falar, mas que a gente não pode fugir do problema, né? Eu acho que só o fato da gente estar levando a informação de que nós temos um CVV aqui na cidade, eu acho que a gente já está mostrando para algumas pessoas aí que ela que acha que não tem saída, tem alguém ali para ouvir, tem alguém ali para lhe dar um conselho, né? Muito bem. Para encerrar, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o espaço. Sempre né? aberto. Sempre Realmente aberto a gente precisa divulgar mais o CVV, principalmente em Andradas. E queria só duas coisas para encerrar. Pois não. Lembrar do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Onde várias entidades, né, participam, nós aqui, a Igreja Católica, Sim. o próprio município. A nossa paróquia aí está, né? Exatamente. De então, amarelo. o Setembro Amarelo é exatamente para alertar as pessoas sobre a necessidade da gente falar sobre o suicídio. Né? Não fugir do assunto. Não né? fugir do assunto. Mas, na verdade, nós precisamos falar isso, não é só no setembro, nós precisamos falar isso o ano inteiro. É todos os dias, porque todos os dias nós estamos tendo casos de suicídio no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Uma outra coisa que eu queria deixar é para aquela pessoa que quer conhecer mais o CVV. Né? Nós temos o site do CVV, que é cvv.org.br. Entre lá no site. Lá tem todas as informações para quem quer ser voluntário. Né? Nós falamos aqui do telefone 188, mas nós temos lá o e-mail do CVV. Às vezes a pessoa não quer falar com o voluntário, mas ela quer mandar um e-mail. Nós temos o atendimento via e-mail. Né? Nós temos um atendimento via chat, né? Que a pessoa também pode conversar com o voluntário. Né? E nós temos também uma outra forma de atendimento que no futuro a gente espera com mais voluntários, que é o CVV Comunidade. O que é o CVV Comunidade? Ao invés de nós ficarmos esperando a pessoa vir falar conosco, nós vamos nas escolas, nós vamos nas empresas e damos palestra, né, sobre a prevenção do suicídio. É uma outra forma de atendimento, que eu entendo assim, que é uma forma onde a gente vai ao encontro das pessoas. Sim. Né? Então isso também é um projeto nosso, só que a gente precisa estruturar melhor, né? Aí tem que ter um treinamento especial para os palestrantes, né? E quando a gente vai em uma escola, né, falar para os jovens, ou a gente vai numa empresa falar para os funcionários, né, a gente abre a oportunidade de, nesse encontro também, a gente atender aqueles que se sentem mais a necessidade de conversar naquele momento. Então é um trabalho também muito bom. Mas tudo isso a pessoa pode acompanhar lá no cvv.org.br. A gente está colocando para você aí o endereço e também o telefone 188, né? Sim, sim. Que atende todo o Brasil aí. Sim. E sempre lembrando, né? Não desespere, não entra em desespero, você não está sozinho. Além do CVV, nós temos aqui também várias entidades, né, que ajudam a população. Andradas é uma cidade muito, mas muito acolhedora, né? Estamos aí há 25 anos e somos testemunhas disso. Então, eu acho que o importante é você procurar ajuda. Não tenta resolver nada sozinho, porque o outro dia sempre tem algo melhor esperando a gente. Não é mesmo? Exatamente. Geraldo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Pode contar com a Web TV Andradas hoje, nosso jornal é impresso, a nossa fanpage, nós estamos também no YouTube, no Instagram. O que vocês precisarem da gente aí, estamos aqui para somar e ser voluntários aí com vocês também na divulgação do trabalho de vocês. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Sucesso, que Deus abençoe e que vocês continuem aí, né, sendo luz na vida dessas pessoas. Amém. Tá bom? Amém. Pessoal, excelente final de semana para vocês. Fique vivo, se cuide, ame seus pais, ame seus filhos.
Família é tudo. Família é um elo de ligação que Deus fez e a gente tem que literalmente honrar. Tenham todos um excelente final de semana e a gente volta na próxima semana, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.